amém, amém. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A gente lê hoje, nessa noite, juntos, o verso 26. E eu leio na Nova Versão Internacional. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 26. Diz assim Paulo: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Vamos ler novamente aqui, a partir do quando. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, estamos aqui juntos, reunidos como igreja. Pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos traz clareza e que a gente possa se alimentar da porção do Evangelho que o Senhor tem para nós nessa noite. É o que eu peço por mim, o que eu peço por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos sabem que lá na época daquilo que a gente chama de igreja primitiva, a gente está falando ali do primeiro século da igreja, primeiro século, inclusive também da era depois de Cristo. A igreja cristã que estava nascendo, que até então ela era uma seita do judaísmo. Eles não eram sequer chamados ali, né, aquilo não era chamado de cristianismo, aquilo ainda não era uma religião oficializada, institucionalizada, era uma seita, era algo que surgiu ali do bojo do judaísmo. Essa igreja, nesse primeiro século, ela enfrentava uma concorrência gigantesca. Porque dentro daquela cultura, principalmente dentro desse contexto em que o Paulo está, lá de Corinto, esse contexto influenciado por toda a cultura romana, a religião pagã era uma religião assim, estonteante. Não tinha uma dimensão sequer da vida do ser humano daquela época, daquela cultura que não era atravessada pela questão religiosa pagã, dentro daquilo que acontecia ali no Império Romano. Se você andasse numa cidade como Corinto, você ia encontrar templos a divindades, dependendo do calendário, festas religiosas acontecendo com frequência. E não era uma festa religiosa assim, sabe, que, ai, por favor, vamos lá, precisa ter quórum. Não era assim que funcionava, não. Todo mundo participava, todo mundo se envolvia, todo mundo estava presente. Inclusive, esses pagãos acreditavam e entendiam que naquelas festas, naquele momento litúrgico, dentro dos templos pagãos e etc., a divindade se manifestava. Então você imagina, uma cidade inteira organizada, arquitetura organizada, prédios, templos, estátuas, coisas grandiosas organizadas, calendário, festa para todo lado, tudo organizado, e de repente vem uma seita do judaísmo para fazer frente, digamos assim, a toda essa estrutura. Porque como a gente bem sabe, a fé cristã ela vai se desenvolvendo ali no primeiro século, e ela vai crescendo. E ela vai crescendo, tem perseguição, tem os mártires, mas ela vai crescendo. A boa nova do Evangelho vai se espalhando, até que chega um dado momento que o imperador Constantino, lá pelo século IV,
ele decide, entende, alguns vão dizer que ele se converteu ao cristianismo, mas me parece que é muito mais razoável pensar que foi uma estratégia política, religiosa. Ele decidiu oficializar a religião cristã, agora que nasce, como a religião oficial do império. Mas antes disso, a gente estava falando de uma seita pequenininha do judaísmo para fazer frente a uma coisa gigantesca. Como que esse negócio deu certo? Como que cresceu? Como se desenvolveu? Como que aquilo contagiou as pessoas? Como que o povo ia caindo na graça dessa igreja que se reunia em casas, de maneira muito singela, muito humilde, partindo pão, cuidando dos pobres que haviam entre eles? Como? Alguns estudiosos vão dizer que foi o seguinte: as reuniões no primeiro século que aconteciam em casas, elas não eram reuniões qualqueres. Os encontros desses primeiros irmãos e irmãs nossos não eram qualquer encontro. Havia fervor espiritual. Havia a presença de Deus ali no meio deles. Tem historiadores que dizem que esse era o grande diferencial que fazia frente a toda aquela coisa sofisticada, grandiosa, poderosa, com muita riqueza, com muito luxo do paganismo. O que fazia frente àquilo era a contundência da presença divina desse Cristo no meio dos irmãos, nos irmãos. As manifestações espirituais que se davam ali, os dons do Espírito Santo derramados sobre aqueles irmãos. Não havia como você entrar numa reunião dessa e dizer que nada aconteceu. Não havia como você entrar e vivenciar aquela experiência e sair de lá sem ser contagiado pelo fervor espiritual latente na alma daqueles que participavam. Isso era o grande diferencial que fez com que a igreja fosse se desenvolvendo, crescendo e se tornando, cada dia mais popular, mais ampla, com mais pessoas caindo na graça de Deus, ali experimentando do amor do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero falar sobre isso, sobre ajuntamento. Eu quero meditar com você sobre isso que está acontecendo aqui nessa noite. Eu quero meditar com você a partir desse único versículo de Paulo, sobre o significado, o sentido, a profundidade do que significa a gente se ajuntar. A gente está junto aqui nesses domingos pela noite, nesses encontros de juventude, nos nossos pequenos grupos. Quando a gente se junta, quando a gente se reúne. Olha, eu preparando essa mensagem, eu fiquei tentando puxar na memória quantas vezes eu fui abençoado, edificado, e Deus tocou a minha vida de uma maneira assim significativa em ajuntamentos da igreja. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha lá pelos meus 16 anos, frequentava a igreja desde os 12, tocava no louvor, tocava guitarra, que nem o Micael, tocando guitarra. E aí, quando eu fiz 16 anos, comecei a trabalhar, ganhei um dinheirinho. Aí os amigos do meu trabalho começaram a me chamar para ir, poxa, vamos lá no show do Charlie Brown, vamos lá não sei aonde. Eu comecei a dar os meus, comecei a descobrir outras coisas que existiam agora com autonomia financeira. E aí acontece aquilo que a gente chama, dentro da nossa cultura evangélica popular, desviado. Chamei meus pastores, chamei eles, falei assim, olha, é o seguinte, não quero mais tocar, não quero mais estar aqui, tocando, vou continuar frequentando, dei um migué assim para não ficar tão chato, mas eu não tá legal, não quero mais isso, quero outra coisa, tal. Aí um dos pastores falou, você quer uma licença para pecar? Falou para mim. Falei assim, não, veja bem, tal, como diz o Claudio, piriri, pororó, tal, não sei o quê, deixa aqui. Era isso mesmo no final das contas que eu queria, e fui tocar minha vida. Uma vez num culto,
Eu me lembro que minha mãe, nesse período, ela vinha para as celebrações, para as reuniões da igreja, e ela chorava todos os cultos. Acho que dos 16 anos até os meus 18 e pouquinho, minha mãe chorou muitos e muitos e muitos cultos. Na época, o querido pastor Kurt Baselides, um irmão querido, precioso, que inclusive batizou a Aline, né? Ele atendia minha mãe, conversava com ela, orava por mim, falava para ela assim: não, fica tranquila, o André é de Deus, Deus está dando corda, uma hora Deus puxa de volta, ele falava para ela, né? E ela orando, intercedendo e chorando e compartilhando com as irmãs. E eu me lembro de um culto em que eu estava lá no culto e o Kurt pregou, e a mensagem tocou meu coração. O evangelho tocou meu coração, eu senti aquela chama pequenininha assim, ela se acendeu naquela celebração, na meditação, na ministração do pastor Kurt. Eu lembro que ele fez um apelo, e eu fui lá na frente, ele desceu do púlpito, ele foi lá, ele me abraçou, e eu me lembro de estar lá chorando com o Kurt. E foi essa época, eu já estava namorando a Aline, a gente voltou para a igreja, e a coisa, né, eu voltei para a igreja, a Aline estava chegando, e foi muito, muito, muito especial. Puxa, que culto, meus irmãos, que culto. Eu me lembro de cultos, de retiro de igreja. A gente vai ter o nosso acampamento, nosso retiro espiritual, agora em agosto. Quantos cultos da fogueira, prantos, sabe? Aquela coisa do papelzinho com o pecado que você taca no fogo. Meu, quantos momentos especiais que eu vivenciei. Eu me lembro de uma vez em um retiro, lá por meados de 2008, junto com uma juventude muito querida, amigos queridos, o Guilherme inclusive estava nesse lugar comigo nessa época, e nossa, a gente queria Deus, a gente estava com fome de Deus, a gente queria vigília, a gente queria culto, a gente queria experimentar Deus. Quantos momentos importantíssimos. Eu me lembro também de um outro, uma vez um amigo da faculdade falou assim: olha, tem um amigo meu, baixista, ele toca na noite aí num barzinho, e depois quando acaba ele evangeliza jogando umas bíblias para o pessoal. Vamos lá, André, comigo? Eu falei, vamos lá, eu estava querendo Deus, né? Vamos lá ver qual é que era esse barzinho, o que vai acontecer aí. Não era barzinho nada, era uma igreja, uma sobreloja da Sena Madureira. Saímos lá da rua Tito, atravessamos tudo, chegamos na Sena Madureira. Eu me lembro que a gente estava até com um amigo meu lá, que tinha acabado de se converter na faculdade. A gente entrou no salão do culto. Irmãos, eu virei para ele assim, eu falei: olha, meu irmão, eu te trouxe aqui, né? A gente tinha convidado ele. Olha, isso que está acontecendo aqui, eu não estou muito acostumado com esse negócio. Não era um culto pentecostal, mas você não tem noção do que eu estou chamando de pentecostal, meu irmão. Era irmãos voando, subindo, nossa, era um negócio absolutamente misterioso. Aí ele virou para mim, esse irmãozinho, né, falou assim: André, fica tranquilo, a minha avó, ela me leva de vez em quando lá na sessão do descarrego da Universal, eu estou acostumado com esse negócio aqui. Era esse o nível da atenção, né? Irmãos, que noite que Deus falou comigo, que noite em que eu fui ministrado, que noite em que eu senti, eu lembro que tocou aquela canção: se o mar me submergir, a minha mão te traz à tona para respirar. Eu lembro assim, sabe, dos meus joelhos tremerem, de eu me prostrar no chão e falar: Senhor, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida. Momento de contrição. Eu me lembro que nessa mesma noite teve momentos de alegria, sabe, paixão por Deus, pelo Evangelho, de estar ali com os meus irmãos e irmãs, momentos de chorar pelas almas perdidas. Foi uma noite assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, acordei a minha irmã, falei: Amanda, acorda. Era lá para lá da meia-noite. Tem um negócio diferente que não contaram para a gente. Falei para ela assim, acordei ela. Que culto, que noite, que ajuntamento. Vou contar mais uma. Eu me lembro de eu estava já com essa turma bem pentecostal do reteté, aí eu percebi que tinha umas profetadas, tinha umas coisas assim, que eu já era meio batista antes, assim, acho. Mas eu estava meio assim, eu falei para a Aline, eu falei: não quero ir nesse retiro não, porque
o pessoal lá vai querer vir com profecia, eu já sei, já conheço, eu não queria isso, quero ficar na minha. Aí ela vai, pagou para eu ir, eu fui. Aí eu falei, eu vou, mas eu não vou em vigília, porque eles vão vir com profetada, eu sei como é que é essa turma. Estava assim desconfiadíssimo, e estava principalmente relutando com o meu chamado pastoral. Era esse o contexto, entenderam? Estava lá no retiro, cheguei no retiro. Não vou para vigília, só vou para os cultos. Sentava lá, falei, eu vou ficar congelado, eu vou virar presbiteriano, assim, ó, quietinho na minha. Quero ver Deus falar. Se Deus falar é porque Deus vai falar mesmo. Não quero saber de artificialidade. Estava com essa vibe. Eu me lembro, irmãos, em um culto da noite, o pastor começou a pregar. Lembro até hoje a pregação. Ele falava sobre Jacó, quando ele virou Israel, sobre o vale de Jaboque, a luta contra o anjo, era essa a pregação. E ele pregando, absolutamente tranquilo, com esse tom de voz assim, e ele foi pregando, e eu lá sentado, ouvindo, e aquela mensagem, aquelas palavras, aquele texto, aquela história, Deus começou a falar no meu coração, o Espírito começou a tocar minha alma, e eu comecei assim, sentir, sabe, meu olho suar um pouquinho. Eu falei, eu não quero chorar aqui, e comecei sentado assim, comecei a chorar, eu falei, gente, Deus está falando comigo nessa noite aqui. Eu chorava, aí chegou uma hora que o pastor falou, vou fazer um apelo. E ele falou assim, esse apelo não é para todo mundo vir aqui na frente, é só um ou outro que vai vir. Irmãos, eu estava no estado, eu não tinha como resistir àquela graça, como resistir àquele chamamento. E eu lembro que eu fui ali à frente, o pastor chegou na minha hora ali de orar por mim, ele orou por mim e disse assim, citou um texto lá de Números, dizendo, não te é suficiente que eu te tenha colocado para administrar o arraial de Israel. Esse foi o texto, e aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Que experiência, meus irmãos. A partir daquele dia, daquela noite, daquele culto, daquela palavra, eu falei, nunca mais vou duvidar de que Deus me chamou para o ministério. Nunca mais. Ajuntamento. É no ajuntamento, é na reunião do povo de Deus, é na reunião da igreja, irmãos e irmãs, que coisas acontecem, que a gente é curado, que a gente é vocacionado, que a gente sente o perdão do Senhor, que a gente sente alegria, que a gente é afetado pelo Espírito Santo. É no ajuntamento, é na reunião do povo de Deus que as coisas acontecem. E Paulo diz assim lá no texto que nós lemos, quando vocês se reúnem, essas coisas acontecem quando vocês se reúnem. Não há possibilidade da gente relativizar a importância dos nossos encontros, do nosso ajuntamento, de estarmos juntos nas nossas celebrações, estarmos juntos nos nossos pequenos grupos, independente do tipo de programação, mas estar junto como igreja, isso não pode ser subestimado. Tem coisas acontecendo aqui agora, que eu não faço ideia, que você não faz ideia, mas o Espírito Santo está trabalhando, de uma maneira assim, visceral, de uma maneira contundente, de uma maneira poderosa, de uma maneira misteriosa. Coisas estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo saradas, pessoas estão sendo chamadas por Deus para a obra. Tem coisas acontecendo enquanto eu estou falando, enquanto eu estou ministrando, enquanto eu estou pregando, enquanto os irmãos estão tocando. Quando? Quando a gente está junto. Não dá para ser igreja e achar que a gente consegue caminhar sozinho. Não dá para ser igreja e a gente achar que só depende de mim. Não dá para ser igreja sem a gente estar junto e reunido como comunidade de fé, como povo de Deus. Você não pode, meu irmão, eu não posso, nós não podemos subestimar, diminuir, relativizar a importância do que está acontecendo agora. Isso aqui é importantíssimo.
Hoje pela manhã o pastor Laércio, um amigo querido, ele falando na igreja que eu preguei pela manhã, ele citou uma ilustração que eu queria partilhar para os irmãos, que quando a gente se reúne aqui de domingo, é como se a gente estivesse no intervalo de um jogo. Tem o primeiro tempo, tem o intervalo e tem o segundo tempo, não é? O primeiro tempo e o segundo tempo é a vida que acontece lá fora. Aqui, gente, aqui é o vestiário. Aqui é o vestiário. É no vestiário que o técnico coloca a coisa em ordem. É no vestiário que o técnico puxa a orelha dos jogadores. É no vestiário que o técnico motiva, incentiva, inspira. É no vestiário que tem aquelas famosas palestras, né, que a gente vê às vezes nos rios aí de uns técnicos importantes, né, que mudam de um primeiro tempo para um segundo. Irmão, é no ajuntamento, é na reunião, é nesse encontro que Deus está tratando, está cuidando de nós, está fazendo coisas extraordinárias e determinantes, porque tem um segundo tempo para jogar lá fora, tem coisa para acontecer na nossa vida, é aqui que a gente é sarado, curado, é aqui, mas a gente tem que vir para cá, a gente tem que decidir estar juntos. E a gente não faz isso, como eu tenho ensinado há anos para vocês. Você não vem para o culto por medo do pastor, porque o pastor está colocando a sua presença. Tem igreja, tem câmera que detecta até a presencialidade dos irmãos. Aí vem depois um relatório para o pastor de quem faltou, quem não faltou. Até legal para você dar uma ligadinha, saber, óbvio que isso pode ser importante do ponto de vista pastoral. Mas você não tem que vir para a igreja com medo do pastor, você não tem que vir com medo de Deus, você não tem que vir por obrigação. Você tem que vir para a igreja porque é o intervalo do jogo da vida. E você tem que ter confiança e crer que o mistério da ação do Espírito vai acontecer naquele ajuntamento que você vai. Tua expectativa tem que estar lá no alto. Tua expectativa tem que ser enorme para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que Deus vai ministrar, pela forma como você vai ser tocado naquela noite, naquele ajuntamento, quando você se reúne com seus irmãos e irmãs. E Paulo vai dizer, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas e um tem interpretação. Eu não sei se você percebeu já, mas o modo de Deus agir, o modo de Deus se manifestar, não é que vem a sarça ardente e começa a queimar aqui. Deus não aparece para a gente aqui. Como que o Espírito age? Como que o Espírito Santo trabalha? Ele usa pessoas. Ele usa pessoas. É por isso que a gente não caminha sozinho. Porque sozinho eu não consigo ser edificado com o dom espiritual que você tem. E eu só vou conseguir experimentar do teu dom se eu estiver junto de você no ajuntamento. No ajuntamento. E quantos dons existem? Inúmeros. As listas de dons na Bíblia não são exaustivas. Existem diversos. Paulo vai falar de salmo, né? Imagina, tem a ver com música, tem a ver com poema, tem a ver com poesia. Ele vai falar de ensino. Ensino da palavra, ensino do evangelho, ensino de Jesus. Ele fala de revelação, de línguas, interpretação, coisas extraordinárias. Irmão, você tem algum dom. Pode não ser nenhum desses, podem ser outros, mas você tem algum dom. E o teu dom é decisivo, é fundamental para que nós todos possamos experimentar aquilo que o Espírito Santo vai fazer em cada ajuntamento, quando a gente se encontra, quando a gente se conecta espiritualmente como família de Deus. A gente experimenta Deus agindo, o Espírito Santo agindo, através das pessoas que estão servindo. Tem gente que abriu todas essas portas, tem gente que talvez colocou um papel higiênico que estava faltando, tem gente que preparou um café e um chá, provavelmente um suco com esse calor aqui, imagino, né, Mar? Olha lá. Um suco geladinho para a gente poder se sentir, sabe, em casa. Foi preparado por pessoas. Isso é um dom de serviço. O dom de pregar, o dom de ministrar o Evangelho. Isso é um dom.
Eu não tenho um dom maior que o seu, você não tem um dom maior que o meu, só são diferentes, são complementares. Eu preciso daquele suquinho gelado para me sentir querido e amado. Eu preciso da sua oração intercessória. Eu preciso da cura que o Senhor vai operar no momento em que você percebe que você precisa me dar uma palavra de conhecimento. Está entendendo? Nós precisamos uns dos outros. Como que Deus opera? Deus opera pelos irmãos que estão tocando. Cada nota musical, cada frase, aquele solo de baixo, na mesma sintonia da melodia que o André estava fazendo, aquilo toca a nossa alma, aquilo toca nosso coração. Deus fala através dessa música, dessa poesia, dessas notas musicais. Deus fala, Deus nos edifica, o Espírito trabalha em quem está cantando, entoando canções. Hoje pela manhã, nesse culto que eu preguei, a última música tocada, sabe qual foi? Se o mar te submergir, a minha mão te traz à tona para respirar. Eu dei risada, risada no bom sentido, porque eu falei, Deus, Tu és bom, Pai. Tu és bom. Obrigado por essa canção que tocou meu coração, me teletransportou para um momento, me conectou no sermão da noite. Eu estava lá de manhã, mas já estava aqui pregando. Está entendendo a loucura, o mistério? Isso é mistério, isso é coisa... Gente, a gente tem que ser mais pentecostal. Muito mais pentecostal, assim, sabe? Tem que ultrapassa a racionalidade, ultrapassa, né, o discernimento. A gente tem que perceber esse movimento místico que está acontecendo na comunidade, essa ação misteriosa do Espírito. Deus usa aqueles que ministram. Quantas vezes a Bia ministrando, o João ministrando, trouxeram ali uma palavra entre uma canção e outra, que eu ali quietinho, aquilo foi um bálsamo na alma, aquilo me deu alento, aquilo me deu paz. Assim é a reunião daqueles que amam a Deus, desse ajuntamento do povo de Deus. Quem nos recepciona, como é gostoso chegar lá, encontrar o Alex e a Ana ali na frente, com aquele sorriso, abraçá-los, encontrar lá o Leozinho, a turma toda reunida, sabe? Como é gostoso isso, como isso é maravilhoso, como que o Espírito trabalha em cada detalhe, em quem ora. Em quem ora, às vezes eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você chega para o irmão e fala assim, irmão, eu estava pensando em você essa semana. Estava pensando em você essa semana, orei por você, como que você está? Como você está? Irmão, irmã, posso orar pela sua vida? Você ora por aquele irmão. Isso acontece quando? Quando a gente se encontra, quando a gente está junto. Isso é a diversidade de dons. É assim que Deus trabalha, é assim que o Espírito age. Então você tem que estar presente, e você tem que se colocar à disposição para poder servir, para poder amar, para poder contribuir com o teu dom, o dom que Deus tem te dado. Eu te desafio nessa noite, pense a respeito de qual é o seu dom, quais dons espirituais Deus tem para a sua vida. Está na hora de você começar a exercer esse dom, está na hora de você começar a servir na obra de Deus, está na hora de você começar, sabe, a atuar. Não dá para a gente sentar e ser participante, assim, passivo, sabe? Sentar e só assistir. Não é assim que funciona. O povo de Deus se reúne para a gente poder, no final das contas, é o que Paulo fala, para a edificação da igreja, para nos edificarmos, mas precisa de pessoas, precisa de você. Qual o teu dom? Pense sobre isso nessa noite. E por fim é isso, Paulo fala que para que serve tudo isso? Para edificação da igreja. Edificação. Irmão, irmã, a gente está querendo, né, Ronaldo? Está querendo, o orçamento está apertado, a gente quer recurso financeiro, a gente precisa fazer coisas extraordinárias, coisas maravilhosas que a gente tem em mente, uma cantina bonitona, um hall mais bonito, a gente quer terminar e fazer coisas aqui em cima, a gente quer usar toda a estrutura que está sendo edificada com cimento e tijolo. Mas a igreja não é isso. A igreja não é edificada com tijolo.
A igreja não é edificada com cimento. A igreja não é edificada, sabe, com parafuso. Graças a Deus pela fundação, né, Claudomir? Que a igreja está bem segura, está tudo certo. Mas não é assim que Deus e o Espírito edifica a igreja. Como que Ele edifica a igreja? Ele edifica, solidifica, desenvolve pela ação misteriosa do Espírito Santo no meio de nós. Nos ajuntamentos, existe algo espiritual acontecendo aqui que é decisivo para que a gente cresça como comunidade de fé, para que a gente cresça como igreja de Jesus na terra, para que a gente cresça em discernimento espiritual como igreja. Para que a gente está aqui nesse bairro? O que a gente já fez até aqui 2025? Mas o que a gente tem que fazer para frente? Será que a gente está tendo olhos espirituais para discernir os sinais dos tempos? Um dia Jesus chegou para a turma dele lá e falou: olha, é o seguinte, vocês sabem quando vai chover, quando não vai, quando colhe, quando não colhe e tal, mas tem coisas que vocês não estão sabendo discernir. A gente tem que ter olhos espirituais abertos para discernir os tempos, e para onde nossa comunidade está indo, e a gente precisa da edificação do Espírito. Essa edificação, irmão, irmã, preste atenção, os nossos intervalos de jogos são decisivos, é aqui que a gente vai ser curado, é aqui que a gente vai ser capacitado, é aqui que a gente vai experimentar da presença de Deus nas nossas vidas, é aqui que a gente vai ser ministrado, é aqui que a gente vai ser instruído, é aqui que a gente vai ser ensinado, é aqui que vão orar por nós, que nós vamos orar por alguém, é aqui que muita coisa importantíssima vai acontecer para a gente ir lá fora no segundo tempo e fazer gol. É aqui no vestiário que o nosso técnico, nosso Senhor, através do Espírito, vai ministrar na sua alma, na minha alma, e vai nos trazer cura, vai nos trazer perdão, vai nos trazer graça, vai nos dar o capacete da salvação, a espada que é a palavra, vai nos revestir, vai nos sarar, vai nos encher do Espírito. É aqui em que isso vai acontecer. É aqui. O irmão Aldo às vezes ele fala, né, pastor, eu não sou contra a mudança. Se a mudança é boa, ele fala assim, né, irmão muito querido. E o irmão Aldo, eu fiquei lembrando disso que ele fala, e eu lembrei e pensei uma coisa aqui. Tem coisas que realmente não mudam. Pode ter o Zoom, IBQ Educação Online, pode ter, né, coisas em outros formatos, tem gente nos assistindo online agora, graças a Deus por isso. A gente já sabe que o digital não é sinônimo de que as pessoas não estão sendo edificadas, não é isso. Mas tem coisas que só acontecem quando nós nos reunimos como igreja. Tem coisas que só acontecem quando a gente, está tocando na carne do nosso próximo. Tem coisas que só acontecem quando a gente sai de casa, pega o carro, pega o trem, pega o metrô, vem a pé e se reúne, se encontra, se ajunta. Tem coisas que só acontecem assim. A gente só consegue partilhar dons espirituais de uma maneira intensa e contundente quando nós nos reunimos como igreja. Irmão, irmã, a mensagem é essa, palavra muito simples, muito tranquila de entender. E o desafio é óbvio. Não está na hora de você se comprometer a ser assíduo nas programações, a ser assíduo com a sua presencialidade, a ser assíduo, estar junto do corpo, junto de pessoas, se envolvendo com pessoas. Não está na hora da gente, sabe, caminhar para faltar cadeira aqui dentro. Não está na hora, sabe, da gente... Eu brinquei, né, no começo, falei lá do culto da ceia, é verdade, é uma triste verdade. Culto de ceia vem mais gente do que os outros cultos. Não sei porquê, vamos botar ceia todo domingo.
né? A gente volta a ser, cadê os diáconos? Vamos botar os diáconos para preparar ceia todo domingo. Não, mas não precisa desse mecanismo. Lendo a palavra, olhando para a instrução de Paulo, olhando para aquilo que Paulo testemunhava, olhando para o testemunho dos nossos irmãos e irmãs do primeiro século. Irmão, não perca uma celebração por nada. Priorize estar junto dos seus irmãos e irmãs. Venha animado para partilhar do teu dom espiritual. Venha animado com expectativa de como Deus vai falar com você. Venha animado por descobrir e vislumbrar quem Deus vai usar hoje para abençoar a minha vida. Venha animado para saber, animado para não saber o que vai acontecer. Entenderam? Aquele culto lá que eu fui, que eu estava falando, brincando aqui, que eu queria fingir que eu era o cara mais gelado ali do mundo e que não queria isso. Eu não sabia o que ia acontecer. Na igrejinha da Sena Madureira, eu não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Nos retiros, nos cultos, eu não sabia o que ia acontecer. Mas aconteceram coisas que mudaram o rumo da minha vida. A minha expectativa, a minha oração é para que cada culto, cada ajuntamento, cada momento juntos, quem sabe não vai ser o dia em que Deus vai mudar o rumo da tua vida, em que Deus vai acalentar a tua alma, em que você vai ser mais profundo na compreensão e no discernimento da graça de Deus sobre a tua vida, em que você vai ser instruído naquilo que está te faltando, em que você vai ser sarado, em que você vai ser fortalecido, em que você vai ser cheio do Espírito. Amém? Se comprometa, faça esse compromisso consigo mesmo, para que você desfrute daquilo que o Espírito está fazendo. Eu te convido a curvar a sua cabeça mais uma vez. A orar a Deus, tentar discerni-lo, deixar sua alma disponível para aquilo que o Espírito está te falando. Qual o teu dom? Como que o Espírito tem te usado para trazer edificação para o corpo? Você tem participado dos ajuntamentos com expectativa daquilo que o Espírito vai fazer através dos dons espirituais que Ele derramou sobre pessoas para a edificação da igreja? Que nessa noite a gente peça perdão a Deus por diminuir a importância de um culto, diminuir a importância de um pequeno grupo, diminuir a importância de um encontro com um irmão, com uma irmã, diminuir a importância de estarmos juntos. E que o Espírito nos conscientize, nos inspire, abra os nossos olhos para percebermos que aqui nesse intervalo, desse jogo que é a vida, coisas estão acontecendo de maneira misteriosa, que são decisivas para o crescimento, para a robustez da Igreja de Cristo na Terra, e de maneira especial a Igreja Batista em Quitaúna que se reúne aqui. Ó Senhor, a gente quer clamar a Deus, clamar pela Tua presença misteriosa no nosso meio. Nós queremos, Senhor, te pedir, age no meio de nós, sopra no meio de nós, nos edifica. A gente quer reconhecer que as nossas estratégias humanas não são capazes de edificar a tua igreja, e a gente se rende, se prostra e clama pela ação misteriosa do teu Espírito no nosso meio. Derrama os teus dons, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, vocaciona, chama, capacita, cura,
liberta, sara, acalenta. Ó Senhor, que coisas extraordinárias, Pai, a gente te pede, aconteçam no nosso meio, mas que a gente possa vir, que a gente possa estar, que nós possamos, Senhor, em alegria, em contentamento, cheios de expectativa, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que se manifesta quando estamos juntos. É o que eu peço